Boa noite a todo mundo. Vou explicar um pouco para vocês como que eu migrei do React para o Rails, principalmente vindo na parte do Next.js, e usando uma tecnologia que é um pouco nova ali que eu estou vendo dentro. Ela não é nova ela em si, mas dentro da comunidade Rails eu estou vendo que ela está crescendo bastante, tá? Que é o Inert. Primeiro eu quero perguntar para vocês se alguém já programou, se alguém aqui é front-end. Opa, não estou tão sozinho então no meio do pessoal. E se alguém já utilizou Next.js, tem um pouco de back-end, a maioria do front-end acabou utilizando, né? Mas eles vieram um pouco de tempo agora fazendo a parte de back-end deles. Tem alguns memes falando deles fazendo carry no front-end, é uma coisa bem exótica lá de banco de dados, mas funciona. O primeiro ponto que eu quero trazer, que é do Chet Fowler, que ele tem um livro chamado Programador Apaixonado, que ele comenta para a gente não construir a carreira em volta de uma tecnologia que foi criada por uma empresa que a gente não, uma empresa específica da qual a gente não é empregado. Então, basicamente, a gente toma cuidado com eu só sei programar nessa tecnologia, que é de uma empresa totalmente fechada e eu não consigo ter controle sobre ela. Então, é open source, basicamente. Né? Ou a gente não consegue, ela é guiada por uma empresa que ela não tem uns princípios muito corretos. Né? Por que eu resolvi sair dessa zona de conforto? Tá? Porque já programava JavaScript há mais de 6, 7 anos, mais ou menos. Já programo há 10. E o primeiro cenário é que a nossa empresa hoje ela tem um back-end 100% em Rails, só que a gente usa 100% Rails API. E o meu mundo ele sempre é um sistema de JavaScript, Next.js, Nest, Node, Express, normalmente é o que eu utilizo no meu dia a dia. Primeiro ponto, necessidade. Então, eu precisava ajudar um pouco o meu time para fazer parte de back-end, eu preciso ajudar eles ali na parte de estruturação mesmo. Curiosidade, porque sempre que eu vejo algum projeto que eu acho interessante, que eu acho legal, eu sempre acabo achando um rubista, algum Rails ali no meio, e eu não sei porquê. Eu só acho interessante porque você está usando quando você vai ver lá no repositório dele, 50% feito em Ruby, ou tem alguém que já trabalhou em Rails, eu sempre achei isso curioso, tá? Em todos os projetos que eu vejo. E basicamente eu evolui como programador, tá? Para não ser só um ferramenteiro, conheço só aquela ferramenta, eu trabalho com ela e não sei trabalhar com mais nada. Eu quero avançar para outras ferramentas para conhecer um pouco mais todo o ecossistema, né? E basicamente como que um dev React, ele entra no mundo do Rails, tá? Então eu acabei chegando exatamente nesse ponto. Eu estou dentro de um ecossistema que eu já conheço, eu estou indo para um ecossistema totalmente diferente. Libs diferentes, formas de trabalhar diferentes, toda a estrutura é diferente, comunidade diferente, e tudo isso ele tem um ponto de atrito, tá? Que eu acho que pode acabar fazendo que alguns devs, principalmente de React, é uma lib muito famosa, né? Tem muita gente no React, eles venham para dentro do mundo Rails, tá? Então acho que isso dificulta um pouco, eu acho que dá para abrir um pouco esse caminho para a gente ter mais devs Rails e Ruby, né? Dentro da comunidade. E o principal ponto que eu vejo, eles são as formas de implementar, tá? Que acaba tendo um ponto de atrito, que foi a dificuldade que eu tive. Eu acho que se eu trouxer um pouco dessa dificuldade aberta, talvez mais pessoas consigam ver, não é tão difícil assim a gente fazer essa troca. Tá? E como que a gente faz essa migração normalmente? Tá? Ela vai ser normalmente o clássico, Rails API mais React dentro do front-end. É uma tecnologia que eu já uso, que eu já conheço hoje, então basicamente a gente faz o front da empresa em Next.js e Rails API. Só que a gente corta o Rails no meio, né? A gente usa só um pedaço dele e outro pedaço a gente não utiliza. Isso acaba ficando um pouco... Ele funciona, 100% não tem nenhum problema, mas acho que a gente perde algumas das vantagens que a gente tem dentro do Rails ali dentro. E tem algumas dificuldades que elas acabam surgindo, né? Depois separado, tá? Então a gente tem 2 repositórios, tem que atualizar 2 vezes cada coisa que a gente faz, tudo que a gente estrutura tem que ir lá atualizar no back, depois tem que vir atualizar no front, e às vezes são lógicas que são idênticas. A gente tem que ir lá e fazer controle de estado em um, controle de estado em outro, controle de rota em um, controle de rota em outro. E é sempre essa mesma lógica duplicada, tá? Que eu imagino que não seja tão bom de trabalhar. Dá para trabalhar, mas não é tão bom. E o client-side route, né? Que a gente tem que fazer tudo 2 vezes. Valido o token no lugar, valido o token no outro. Eu fico sempre fazendo esses 2 caminhos ali na parte de front e back. Mas funciona. Tem o React puro, né? Que a gente faz ali com o Rails mais o WhatRide, só que é um nível de aprendizado muito alto, tá? Eu estou com uma visão de quem está vindo de um outro ecossistema para um ecossistema novo. Isso acaba tendo 3 tipos de aprendizado: Ruby, Rails e a parte de turbo estímulos que tem dentro da comunidade Rails. Né? Eu confesso que foi um pouco difícil de entender a lógica dele. Tá? Não que ele seja uma tecnologia simplesmente complicada e tudo mais, mas quando você está acostumado com um tipo de estrutura, você vai ver outra estrutura, ela fica muito diferente. Eu acho que o gap que ele tem de troca para um para outro é muito grande. E tem a curva de aprendizado tripla, né? Que acaba dificultando um pouco mais. Uma coisa que eu senti falta foi o ecossistema. Tá? Então, o ecossistema do Ruby no back ele é muito forte, mas no front eu acabei sentindo falta de algumas coisas que já tinha no React. Libs de UI principalmente, tá? Construção de componentes, estrutura de componentização, toda essa estrutura eu acabei ficando um pouco
incomodado de não achar. Então, eu não consegui encontrar muita coisa que me ajudasse ali dentro. Tem o fato de perder, né, que eu ia perder todo o conhecimento, teoricamente, né, que eu já tinha em React. Então, eu tenho que reaprender tudo ali dentro para fazer, obviamente, HTML, JavaScript, CSS, no fim das contas, né, mas tem muito aprendizado que eu já tinha que eu ia acabar só descartando. Eu não ia reutilizar ele de fato. E a comunidade, né, o volume de material no front-end do React, ele é muito grande. Tá? Isso acaba ajudando a gente, principalmente na parte do front-end, ele acaba ajudando muito na construção de algumas coisas. E eu não queria perder esse ponto. E eu queria achar um equilíbrio. Tá? Uma coisa que fosse boa de eu migrar do React para o Rails, que eu conseguisse utilizar os meus conhecimentos que eu já tinha em front-end. Eu estava aprendendo 3 coisas ao mesmo tempo, né? Rails, Ruby, mais alguma coisa de front-end para eu conseguir utilizar dentro do Rails. Então eu queria deixar um pouquinho mais fácil esse caminho também. E foi aí que eu acabei vendo que existiam algumas formas, tá? Foi um pouquinho difícil de achar essa forma, mas eu acabei encontrando ali dentro, ela está começando a ter um pouco mais de crescimento na comunidade de Rails de fato. O que eu encontrei dentro do Rails, principalmente na parte de lib de UI, tá? Para a gente montar o front-end, que é onde eu vejo a parte mais dificuldade dentro do Rails. Essas foram as libs que eu encontrei, tá? Eu deixei todas elas listadas ali para vocês poderem acompanhar, ou usarem de alguma forma, tá? Uma que eu achei muito interessante foi a do Lázaro Nixon, acho que o pessoal já deve ter visto que é o CSS0, basicamente copia e cola, é muito bom de trabalhar com ela, mas ainda assim não é exatamente o mesmo sistema que a gente está trabalhando lá dentro do front-end de fato. E as opções que a gente tem ali que eu vi que são as mais comuns de encontrar. Tipo, estou procurando alguma coisa para fazer o front do Rails, o que eu acabei encontrando? Ruby UI, que o pessoal da Linkana está ajudando bastante, eles meio que pegaram a lib lá e estão construindo em cima dela, junto com o Flex, que é uma lib que está por trás do Ruby UI. Muito bom, eu achei ela bem legal, ela é promissora, com certeza vai conseguir crescer bastante. Eles ativaram bastante a comunidade, então eles começaram a fazer toda essa construção, e eu vi a palestra do Jackson Pires, se não me engano, ele falou no Tropical Rails agora que basicamente eles pegaram e estão refazendo a mesma lógica do ShardCN do React, trazendo para o Rails. Então essa é a principal função deles ali dentro, de querer trazer isso, essa mesma facilidade dentro do sistema Rails. Porém, o que para eles o que para o Jackson é um ponto de vantagem, para mim ele acaba sendo um ponto de dificuldade, que eu tenho que ter a estrutura do front-end dentro da syntax Ruby. Tá? Funciona 100%, deu certinho os testes que eu fiz, mas eu teria que entender toda a estrutura daquele fluxo de código, um pouco diferente do que eu já estava acostumado. Tá? Teria que aprender os detalhes da lib e um novo fluxo de aprendizado, que seria mais um ponto de dificuldade ali dentro. Mas de todas, eu acho que essa aqui tem mais chance de a gente conseguir entender um pouco melhor como que funciona. A segunda opção que eu vi, tá, que ela não é exatamente uma lib de UI, mas ele é mais um view components, que ele estrutura as views do Rails de uma forma diferente. Então, em vez de a gente ter lá as views estruturadas com RB, tudo certinho, ele faz os view components que ele estrutura dentro de uma lógica de Ruby com Rails ali dentro do próprio projeto, né? Ela é uma evolução do Partials, então ele acaba uma evolução não oficial, né? Mas ele acaba deixando um pouco mais simples de componentizar a estrutura do Rails, tá? Então ele acaba fazendo essa parte, mas ainda assim não era exatamente o que eu queria. E uma terceira opção, que é o Superglue, que ele faz uma lógica similar do Inertia, né? Que ele embute o projeto React dentro do Rails, mas eu acabei descobrindo ele depois que eu já tinha descoberto o Inertia. Então eu tinha estudado demais, eu acabei não testando ele de fato, mas eu deixei ele aqui como comentário porque eu vi que ele tem exatamente o mesmo objetivo, tá, de trabalho, de estrutura ali dentro, do foco do que eu queria resolver. Enfim, eu encontrei daí a parte do Inertia. O mais curioso do Inertia é que a palestra dele no Tropical Rails foi exatamente depois da do Jackson, tá, e é do engenheiro do Evil Martians, que ele tem um nome muito estranho de falar, tá, então não vou nem tentar falar o nome dele, mas é um nome bem complicado, e ele trouxe o Inertia como uma forma de conseguir trabalhar dentro do front-end de Rails. E a primeira coisa que eu achei estranha é que ele é do Laravel. Né? Então eu falei, putz, biblioteca do Laravel, que eu vou resolver um problema no Rails com uma dúvida que eu tenho de React, sabe? Tipo, uma coisa bem estranha de conseguir trabalhar ali dentro, mas no fim deu certo. Basicamente, o que é o Inertia, tá? Eu trouxe exatamente a frase que tem lá dentro do guide do Inertia Rails, porque eu acho que ela é exatamente esse meio termo que eu estava buscando, tá? Eu destaquei principalmente os 2 pontos. Ele é exatamente um Client Server-Side Rendering, então ele vai fazer exatamente a parte do serviço do Rails, que ele faz muito bem, só que eu não tenho que construir API de fato, só para servir para o React. Eu posso construir toda a estrutura dentro do meu monorepo, sem conseguir modificar nada. Então, ele fica ali, eu trabalho com ele ali, e ele está fazendo só o trabalho dele, que eu só quero que ele sirva o front-end para mim de uma forma diferente.
E basicamente uma das funções também que é legal é que o Inertia ele traz para o React, para o Vue e para o Svelte. Então eu não fico preso exatamente só no React, né? E como que ele funciona de fato, o Inertia? Ele é simples, tá? O cliente vai lá, faz uma primeira visita no site, ele bate no Rails, o Rails retorna para mim o HTML inteiro, o Inertia carrega, que ele é uma biblioteca JavaScript, e a partir dele ela começa só a atualizar os componentes que ele precisa atualizar. Então ele vai ficar escutando, vai ficar trocando os componentes, trocando as informações que ele tem ali dentro. Só que ele abre esse front-end para eu conseguir trabalhar com qualquer uma das libs que eu precise. Esse slide aqui é exatamente dessa apresentação, tá? Que ele explica exatamente essa função. E o que ele traz para mim é JSON. Então ele traz o JSON, eu coloco ele dentro do código para ele conseguir trabalhar dentro do front-end. E ele fica exatamente no meio termo. Tá? Então, a parte do React que o Next faz muito, né? Que é controlar rotas, controlar algumas estruturas de estado, ele meio que mata essa parte. Controle de rota e controle de alguns estados fica totalmente com o Rails, e o front-end faz só a parte de front-end, ele não trabalha com a parte das lógicas que são mais focadas para a parte de back-end. Então, é exatamente o intermediador, que ele fica no meio fazendo o trabalho que a gente precisa fazer ali no meio da estrutura. Como é que instala o Inertia? Tá, esse também foi um processo que eu achei que ele ajudou bastante, porque a instalação dele é muito simples, e é basicamente 3 comandinhos ali dentro, e seguir o que a CLI traz para a gente. Essa lib que o pessoal da Evil Martian está trazendo, que é o Inertia Rails, ela ajuda bastante nessa parte. Eles já têm alguma estrutura de trazer chat-CN, já trazer toda essa questão de UI bem preparada ali para a gente conseguir trabalhar. E ele facilita muito, tá? Então, basicamente, ele usa o Vite Ruby, que ele deixa mais rápido essa build também do que a gente está trabalhando com o React ali dentro. Ele já vem tudo que a gente está no ambiente React está acostumado. Hot Reload, já tem as libs de UI, já tem toda a estrutura que a gente está acostumado a trabalhar. React Query para algumas coisas que a gente precisa, algumas bibliotecas de animação e tudo mais, elas já vêm pré-prontas, é basicamente só instalar. E passa, está funcionando, tá? Então não tive muita dificuldade de realmente fazer funcionar de fato. E o que eu achei interessante foi que, como a estrutura do projeto ficou, ela é basicamente o contrário do que a gente tem no Next.js com a parte de API, quando a gente faz a parte de back-end no Next.js. Então, toda a estrutura do Rails, ela continua igual, não muda nada. A única diferença é que dentro da Vue, que é o que a gente tem aqui embaixo, né, nessa estrutura, a gente só usa o Application, que é onde a gente vai injetar a parte do Vite Ruby e do Inertia. E a gente tem uma pastinha nova aqui dentro, que ela se chama Front-End, e aqui eu só construo tudo que eu já preciso do meu Front-End. Então, basicamente, eu tenho a estrutura do Rails igual ela já é, com uma pastinha Front-End aqui na frente, que é onde eu controlo todos os meus componentes, páginas, hooks, enfim, tudo que já existe no ambiente React, basicamente controlando dentro do projeto Rails. E por mais estranho que pareça, ele é exatamente um React dentro do Rails. Então eu consigo basicamente construir as páginas ali dentro, de fato, com React puro, tá? Não, se alguém programa React, é exatamente um React com Tailwind, aqui não muda nada. O Jackson ele falou que ele não gosta de JavaScript, mas eu preciso do JavaScript porque foi o que eu mais aprendi, então, de fato, ele facilita muito. Tá? E o que eu vejo que ele ajuda bastante é que, às vezes, por exemplo, na empresa a gente tem muito, a gente precisa achar muito dev para trabalhar com a gente. Só que, às vezes, é muito mais difícil achar um dev Ruby que um dev React. Então, eu acho que se a gente abrir uma pequena porta para essa pessoa conseguir entrar no projeto Rails de uma forma mais simples, ela conseguir ir se ambientando um pouco mais fácil, fica melhor a gente conseguir trabalhar com mais pessoas. Porque hoje na React, o React consumindo uma API do Rails, isso aqui não existe. Eu não vejo toda a estrutura do Rails aqui em conjunto, até dá para o Inertia. Ele basicamente ele vai passando as propriedades de JSON para frente. Tá? Então, eu tenho um controller do Rails, que eu vou renderizar, ele tem um render especial, que se chama Render Inertia. Eu só aponto para qual página do Inertia eu vou renderizar esse componente. Passo as props, que é basicamente o que eu vou constar do banco de dados, que vai fazer alguma lógica ali dentro. Passo as props para baixo. O Inertia faz o controle do Inertia Props, que é o que ele faz a intermediação. E a partir dessa intermediação, ele joga para o front, e o front vai consumir os props normais, como já se consumiria dentro do front-end normalmente. Qual que é o fluxo, né, de construção de uma estrutura de Inertia com essa parte do React ali dentro? Basicamente, você cria um controller, então você vai criar o controller, vai criar esse render especial, então ele basicamente vai renderizar sempre dessa estrutura que você configurou, pages welcome, então ele vai basicamente ver o que você colocou aqui,
vai lá no Pages, vai procurar Pages e vai passar o que você passar dentro da Props aqui para ele. Pode renderizar um zone, pode renderizar um estado, pode fazer o que você quiser aqui dentro. A estrutura inteira do Rails, você só passa um render diferente para ele fazer essa estrutura de retorno para o cliente de fato. Você vai criar uma rota. A rota também eu gostei que ela ficou exatamente no padrão do Rails, não mudou nada. Eu só passo para qual método que eu quero trabalhar lá dentro e ele vai renderizar para mim o que eu quiser com base nessa rota aqui. E por último, dentro do front-end, a única coisa que eu vou ter que pegar aqui é a propriedade name, no caso que eu estava renderizando lá dentro, e ele vai trazer para mim como uma props normal, como se eu já trabalhasse com React, só que agora dentro do Rails e trazendo direto aqui. Eu não preciso ir lá, abrir uma API para eu conseguir escutar, para trazer o JSON, ele já está tudo embutido num lugar só e ele já está direto para mim aqui para eu conseguir trabalhar, que facilita bastante. E no fim eu tenho a página servida com a estrutura que eu preciso lá dentro, já com as links que eu preciso instalar. E alguns itens mais comuns, tá, para a gente ter dentro de projetos de inertia, que eu acho que ajuda bastante, que foram algumas dificuldades que eu tive dentro de encontrar como fazer, porque esse primeiro Hello World é simples, né? Você está passando só os dados ali dentro, está renderizando e não tem nenhum segredo. O primeiro ponto, né, foi fazer as páginas serem mais dinâmicas. Eu achei um pouco mais complicado essa parte do inertia de fato, que a gente ter as páginas atualizando de forma mais rápida ou mais frequente, com vários componentes dentro de uma página, mas basicamente são vários renders trabalhando ali dentro. Algumas pessoas eu vi elas fazendo essa estrutura separada em controllers que servem no inertia e controllers que servem como uma API. Aqui é uma forma de trabalhar também, mas eu não gostei muito da forma que ficou. Mas a renderização é bem simples. É que eu simplifiquei, né, para ficar mais simples a renderização, mas basicamente traz os dados, passa para a propriedade, essa propriedade passa para o front-end, que ele continua sendo o React, que foi o que facilitou bastante ali na frente. Desse React, ele renderiza na frente, tá? Então não tem segredo nenhum. Mesma coisa, renderização, né, de listagem única. Renderização de links. Então, uma das coisas que são bem úteis no Inertia é que ele já traz esse componente de link já embutido nele, então você não precisa trabalhar com algum outro tipo de roteirização, alguma coisa assim. Ele já traz para você a parte de link, que você só linka e joga para o post ID que você precisa, e ele vai renderizar lá com base no teu ID, você escolhe o método e ele vai puxar o método com os dados que você quiser. Então, é basicamente, de back-end, a mesma lógica do Rails, ela não muda nada, só muda o render, e no final você consegue trabalhar no front-end muito mais simples. Os dados compartilhados, que foi uma coisa bem útil de se utilizar, dentro do Application Controller, a gente consegue criar um Inertia Share, que ele vai jogar esses dados globais para quem você precisar. Normalmente, muito utilizado é autenticação. Você autentica a pessoa aqui, joga para baixo, você consegue liberar as páginas aí com algum if, algum controle de estado para dentro do teu próprio front-end. Aqui é um dados compartilhado de um exemplo real, né? Aqui é um projeto que ele está usando o Clerk. Então, é basicamente isso. O application ele tem um controle de lógica aqui dentro da estrutura. Ele só segue o padrão que o Clerk coloca lá para a gente. Libera os flashes via share aqui. Joga para baixo e você consegue usar no front sem nenhum problema. Só vai captando o que vem via props para trabalhar. Materiais complementares, que caso alguém queira iniciar também nessa parte de, ou precise, né, trazer um pouco de time React para dentro do time Rails, esses 3 vídeos eu acho que foram os que mais ajudaram, tá? Esse do Define Front-End Inertia, desse software engineer da Avon Martians, ele é bem bom, ele ensina todo esse projeto. O King Griffin está trazendo muito material dentro do YouTube também, que ajuda bastante. Ele está usando bastante Inertia com ChatCN dentro do projeto dele, então ele está trazendo toda essa estrutura para o projeto dele, e ele vai explicando como que ele monta, que ajuda bastante também. E a última menção que... Esses vídeos são bem recentes, tá? Tem 1, 2 meses no máximo. E a última menção que existiu de Inertia na comunidade Rails foi há 4 anos atrás, do Brandon. Então, de lá para cá, só começaram a falar agora de novo. Tá? O que ajuda bastante, porque eu acho que traz um público diferente para dentro da comunidade também. E aqui eu trouxe todos os links que são úteis, né, para vocês conseguirem trabalhar também, caso precisem. São os links que vão resolver os problemas que vocês vão ter com o Inertia, tá? Tanto de instalação, quanto de resolução, de API que precisa, algum vídeo de estruturação, alguns exemplos de projetos maiores, que nem esse Ping CRM, ele tem uma estrutura bem completa lá dentro para trabalhar. E eles fazem toda essa estrutura para a gente conseguir utilizar ali dentro. Então, basicamente, foi assim que o Inertia conseguiu resolver o meu problema, que eu estava tendo de entrar um pouco mais na comunidade de Rails, entrar um pouco mais na estrutura de Rails, porque eu estava sempre trabalhando com front-end separado do back. E agora, conseguindo trazer um pouco mais esse projeto da empresa mesmo, um projeto fechado que a gente tem ali, a gente consegue ter uma equipe trabalhando em conjunto em cima do mesmo código, em cima da mesma base, em cima da mesma estrutura que a gente tem ali, que teoricamente facilita para a gente no dia a dia também. Beleza? Se tiver alguma pergunta, alguma questão? Beleza? Fechou. Obrigado, pessoal. Eu tenho uma pergunta. Você mostrou ali que, então, o Inertia, você usa ele na controller, chamando um render Inertia, e aí ele mostra lá o componente React.
Mas aí dentro do componente React eu também posso importar um outro componente e dar um render lá dentro também? Sim, essa foi uma dificuldade que eu tive. Quando eu tenho vários componentes dentro de uma mesma página, e daí cada um deles puxa de um controle diferente, seria isso? Não, tipo assim, porque você mostrou pra gente que lá no render você consegue chamar o componente React lá da controller, certo? Ah, sim, sim. Então, na minha visão, aquele componente seria uma page, e dentro dessa page teria vários outros componentes que são importados no React, sabe? É mais ou menos assim que acontece? Isso mesmo, exatamente assim. Ele vai trazendo e você tem o primeiro que ele traz os dados, e daí você pode ou fazer o drilling, né, que você vai passando as props para baixo para o pessoal, tipo, deu uma escolha de estrutura mesmo. Você pode fazer tudo no primeiro e jogar para baixo, ou você pode fazer no primeiro e os de baixo fazerem um inertia. Existe uma função no inertia chamada inertia partials, que só vai renderizando alguns pedaços de informação conforme você precisa. Talvez ele resolva esse problema também. Tipo, você tem vários componentes, mas o componente está lá embaixo da página, você não tem que carregar ele ainda. Então você carrega primeiro uma estrutura e depois o inertia manda mais um pedacinho de informação para você. Ele é muito parecido com o Turbo. O Turbo faz isso também, né? Tipo, ele tem uma fração que ele vai jogando para você aos poucos, né? No stream ali. Então você viu uma coisa, você clica no load, ele joga mais um pouquinho. Ele também faz isso também. Entendi. E os layouts? O layout, você chega a usar o layout lá do Rails ou você cria um layout em React também para trabalhar? A única coisa que usa do Rails é o application, que é o application RB, né? Que é só para embutir o Vite ali e o inertia de fato, né? De resto, layout, estrutura, componização, fica tudo fechado no React daí. Então, basicamente, você cria um layout global, né, que só faz tem um arquivinho de config do inertia, que eu não mostrei, que ele é tipo, um pouquinho maior, um pouquinho mais complicado, mas esse arquivo de config você consegue colocar qual que vai ser o teu layout, que é onde você vai colocar daí os filhos, né? Daí todo mundo vai servir a partir daquele, ou você tem um layout padrãozão, que ele vai servir vários outros layouts que vai mudar para cada página. Ele faz estrutura. Ele é similar à estrutura de layout do Next, que você tem as páginas que são pastas, daí cada layout pode servir um layout diferente, tipo um layout de autenticado e um layout não autenticado. Você vai só separando por arquivos mesmo. Mas é bem tranquilo. Ele é a mesma estrutura do React, não muda nada. É bem bom. Pode falar. Ele funciona com componentes lazy também, onde eu vou renderizar só depois que a tela chega no client, não preciso dos dados até aquele componente ser renderizado. Ele faz, nesse inertia part que eu estava comentando com o Eduardo, esse inertia part ele vai trazendo uns pedacinhos para você conforme você precisa. Então, por exemplo, um comentário, tipo, você tem uma página lá de post, mas não aparecem os comentários ainda, mas os comentários eles são atrelados ao post. Né? Então ele carrega o post, mas embaixo tem um ver comentários, por exemplo. Ele te manda o post, sei lá, o título e o conteúdo, ele já te vem no JSON, e quando você clica no ver comentários, ele te manda só uma fraçãozinha de comentários aí para você atualizar. Então, tipo, ele não dá um refresh na página, tipo, ele só manda aquele JSON que falta e ele mesmo faz a substituição e já coloca o componente com o resto dos dados para você ali dentro. E aí, esse clique no ver mais, ele vai me chamar um outro controller no Rails que vai renderizar essa parte. Se for necessário, sim. Quando sai do front para o back, você pode escolher o que você vai fazer. Ah, não, já tem ele pré-estruturado, está no mesmo controller, separado, já está tudo junto, isso você consegue separar depois. E você consegue ir mandando essas fraçõezinhas para o front daí para ele conseguir trabalhar. Então não precisa popular com os dados no Previamente. header. Não. Tipo, você não precisa mandar um JSON gigante para ficar só mostrando conforme clica, né? Ele vai mandar tipo, o JSON só do que você precisa, e quando você clicar nesse part, ele pega mais um pedacinho e traz para você. Ele clica, traz um pedacinho, ele vai trazendo em partes para você mesmo, essa estrutura. Nossa. Quando você quer usar uma biblioteca externa em React, você pode só fazer uma npm install usando o commit, ter uma configuração. Sim. Essa foi uma parte que me ajudou bastante. Tá? Por mais que o bundle ele é simples de utilizar, ele é bem parecido com o Makefile, eles são bem parecidos, mas o npm install e yarn install ele é muito acostumado já quando você está trabalhando na parte de React. E ali, quando você cria um projeto com Inertia, ele vai criar um package JSON também dentro do projeto. E esse package ele já fica configurado para quando você der um npm install, ele joga lá dentro daquela pastinha de front-end e fica separado. Ah, eu quero colocar um tailwind, por exemplo, npm tailwind, ele joga lá para dentro. Quero colocar um chatcn, instala e já coloca lá dentro. Então, toda a convenção que já tem no React é exatamente a mesma. Então, não muda nada. Então, o que você tem na pastinha front-end, no teu package de JSON, ele é muito parecido com o que você tem no projeto React. Ele muda, sei lá, 1%. Para fazer esses comandos, normalmente você vai executar dentro da pasta front-end ou você vai executar no main do Rails mesmo? Ele fica tudo no root, você pode executar tudo no root normal. Isso. Tem algumas configs que você pode fazer, depende se você vai trabalhar com TypeScript ou não, né? Ele é opcional, não é obrigatório. Você já pode pré-configurar para quando você der um npm install, por exemplo, o teu package já sabe que é para aquela pasta. Então, tipo, você não precisa ficar dando CD, entrar no front-end, instalar, daí sair.
que num projeto monorepo, se fosse tudo junto, né, tipo uma pastinha back-end e uma pastinha front-end, teria que ficar fazendo esse vai e volta, né? Você tem que descer uma pasta, instalar e voltar. Dá para fazer alguns comandos por fora, mas normalmente você vai entrar na pasta, instalar e voltar, entrar na pasta, instalar e voltar. Que acaba ficando um pouco chato no dia a dia ali, mas ali é um projetão, é um Rails normal, só que em vez de colocar o bundle, você vai colocar um NPM, ou em ARM, você escolhe o que vai ficar. Então, exatamente o projeto React igual. E a pasta do Rails, ela permanece ainda ou vai ficar tudo localizado mesmo na pasta front-end, no caso? A pasta do Rails ela permanece de view ali, porque tem alguns arquivos que precisam ser utilizados ainda. Então, por exemplo, arquivo de e-mail, você continua usando o e-mail normal ali dentro. O application ele precisa existir, não dá para tipo, apagar a view aqui, ela precisa existir porque o application é a porta de entrada, porque o Rails de fato ele vai ver ali no application e depois ele vai trazer o inertia para dentro para a gente conseguir trabalhar. Mas o principal que é o application do view você vai ter que deixar, mas todo o front ele move para dentro da pasta front-end. Você pode escolher o nome da pasta, né? Front-end é só uma convenção ali, mas a partir dali vira tudo a parte da própria pasta do front-end mesmo. Dificilmente você vai sair dela da parte de front-end. E o resto que tem em volta do Rails ela continua igual, não muda nada. Ele fecha naquele pedacinho ali para você não perder isso tudo que já existe no Rails. Aí fica um pouco opcional, tá? Depende muito de quem vai trabalhar. Mas você já pode ter meio que um controle do que está acontecendo vindo do back. Por exemplo, a pessoa se autenticou, você tipo, carrega ela de novo da página, alguma coisa assim. Ou em alguns casos, algumas pessoas elas colocam o próprio React Query para ficar em volta de tudo, né? Então, tipo, bate nele e atualiza o cache de todas as componentes que tem para baixo. Mas daí é mais opcional mesmo, mas não é obrigatório. Você pode utilizar via requisição mesmo, tipo, atualiza. A requisição manda para você atualizar o seu componente, sabe? Você não precisa ficar controlando todos os estados dentro do React também ali dentro. Então, o que eu percebi de vindo de um projeto com React usando o Rails API e para esse projeto é que eu quase não tenho, por exemplo, um fetch no front-end. Eu quase não faço esses fetches diretamente, que nem eu coloco os effect, faço um fetch, trago os dados, daí eu trabalho com os dados e renderizo. Porque como ele já está vendo tudo na props quando ele renderiza, basicamente eu só renderizo. Não tem que ficar fazendo requisição no servidor para trazer para cá para renderizar. Ele basicamente já vem com os dados e renderiza ele para baixo. Mas não, ele não te fecha, tipo, não, você não pode. Você pode controlar um carry normal, fazer um controle de estado ali você mesmo, que em alguns casos mais complicados é necessário, mas não é obrigatório. Tipo, você não vai precisar consumir a API via fetch ou via alguma coisa assim. Você pode ir só ir usando os props que já está vindo pronto do server. É aquele trabalho duplo, né, que a gente tem no Rails API, faz uma coisa aqui, faz outra coisa lá, faz uma coisa aqui. Ele meio que corta um pouco, mas você não fica fechado. Enfim, deixa bem aberto. Nossa. A parte de autenticação, ela ainda permanece no Rails, né? Caso você não precisa, por exemplo, você usa um device da vida, você não precisa ficar mandando autenticação da WT para você ali já autentica direto. Você consegue usar coisas do device, do controller para autenticar lá nesse front-end. Sim. Nessa aplicação que eu mostrei, a gente usou o Clerk, mas tem uma outra aplicação que a gente está usando no Inertia que a gente usou o device de fato ali mesmo. Então, o device é igual, tipo, não muda nada. Você coloca aí no application controller, passa as notificações para baixo, o resto continua igual. Ele não... Essa é a parte que eu achei vantajosa. Você não precisa fazer toda uma engenharia para você mandar para a API, sendo que você já está ali com ele pronto, sabe? Tipo, só vai servindo aqui e vai atualizando por aqui mesmo. Ele daí vai mandar para fora, já envolve core, já envolve domínio, já envolve fazer todo o controle de que você vai mandar o JWT, revalidar, fazer tudo aí. Não que não tenha que fazer, mas você corta, sei lá, 30% do trabalho ele já é cortado, porque não fica com esse live de informação ali dentro, ele já está tudo fechadinho. Entre um repositório e outro, ele já dá uma simplificada. Mas é só última pergunta daí, para daí a gente não cavalar as próximas palestras, ele vai ficar aí para conversar depois, tá bom? Questão do tamanho de bundle, porque a vantagem do Rails é a gente não ter um arquivo específico da buildar, para a gente poder mandar, e o bundle ser muito pequeno, ou não pode vir tudo, e a gente manda renderização de servidores para lá. Por ter uma certa quantidade de lógica, a gente renderiza alguma coisa ainda direto no servidor, ou a gente renderiza
eu não cheguei a medir de fato o tamanho do bundle para saber, tipo assim, tem tantos a mais do que tem ali dentro. Mas o que eu testei e vi uma diferença. Basicamente, eu publiquei no Heroku, por exemplo, o projeto inteiro ele buildou e funcionou. Tipo, eu não precisei ficar fazendo 2 builds, que normalmente tem que fazer com a API, né? Eu vou lá, sei lá, no Next, por exemplo, faço uma build no Vercel, daí eu conecto com essa build que está, sei lá, no Heroku, por exemplo, do API, e conecto os dois. É uma build só, se eu mandei para o Heroku, ele faz toda a build ali dentro, então eu não preciso fazer 2 builds. Não tem que fazer uma build de back, uma build de front, é só uma build inteira do Rails com tudo front ali dentro, ele vai servindo normal. E uma coisa que eu sinto, que eu já estava me sentindo um pouco incomodado na parte de Next, é o tempo de renderização das coisas. Tipo, demora demais para renderizar algumas coisas que a gente está fazendo, principalmente na parte de desenvolvimento do Next.js. Isso eu não vi, tipo, não existe tipo, um tempo de delay entre uma coisa e outra, sabe? Tipo, atualiza uma coisa aqui, ele já atualiza lá, porque ele já está tipo real time, sabe? E no Next eu sinto que ele tem um pouquinho de delay, porque ele traz mais um monte de coisa por trás. Mas de tamanho de banda eu não medi, e de facilidade de deploy eu vi que facilitou bastante. Porque é um deploy só. É um deploy, um CI, um CD, fica muito mais fácil, porque eu não tenho que ver 2 repositórios, 2 servidores ao mesmo tempo. Tem que ver só um, que é o que está servindo para mim tudo ali dentro. Facilitou bastante essa parte. Bastante. Valeu, pessoal. Obrigado. Alô? Boa. Aproveitando então que o André vai colocar o equipamento dele ali, vamos aproveitar e pegar o coffeezinho ali e tal. Já fiquem equipados aí, galera. Eu esqueci de trazer água antes de você começar a apresentar, eu acabei de falar. Muito boa apresentação, cara. Vocês falam muito bem, muito confiante, mas bem legal. Show.